Mas é o seguinte, a gente vai ter uma semana agitada por causa da CPI da pandemia, né? Depoimentos os mais variados, todos os ministros da saúde. É engraçado falar em todos os ministros da saúde de um governo que não tem 3 anos, né? Mas todos os ministros da saúde vão falar esta semana. O presidente da Anvisa vai falar, o depoimento mais esperado é dele, do general Pazuello, em cuja gestão aconteceu tudo que tem de pior, pior ministro da saúde da história do Brasil. E vamos acompanhar direitinho esse depoimento, porque ele é muito importante. Mas isso é conjuntura. Isso é conjuntura. O Brasil não tem um compromisso estrutural com o fim da Covid. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer e é já. O Brasil tem um compromisso estrutural com o futuro dos brasileiros. O Brasil tem um compromisso estrutural com a renda das pessoas. O Brasil tem um compromisso estrutural com o crescimento. Porque se o Brasil não crescer, nós não vamos ter escola de qualidade, nós não vamos ter infraestrutura. E se a gente não tiver escola de qualidade, não tiver infraestrutura, a gente não vai ter mais crescimento, não vai ter melhoria de renda. Quer dizer, viver como um país de renda média para baixa, é uma vida medíocre. É uma vida sem muita ambição. E eu não estou falando só, eu não me refiro a conquistas materiais, sabe? Alguém pode dizer, não podemos pensar só em conquistas materiais. Mas como conquistas materiais? Estou falando de uma alimentação de qualidade, ensino de qualidade, saúde de qualidade. Eu estou falando em estradas de qualidade, para que ninguém corra o risco de, numa curva, encontrar um acidente horroroso, né? Eu falo em aumentar a renda para que a renda geral da população cresça. E um dos maiores desafios neste campo da melhoria das condições das pessoas, sem dúvida, é arrumar trabalho. Trabalho. Que bom que a gente tem o auxílio emergencial, que bom que a gente teve o auxílio emergencial no ano passado, mas que bom que a gente tem o Bolsa Família, mas tem países que não conseguem colocar no orçamento essa estrutura de apoio que a gente tem. Mas chamar isso de renda é uma coisa, mas é uma renda de subsistência. E quando a gente vai conseguir promover uma renda não de subsistência, mas uma renda de produção, uma renda que possa dar às pessoas condições dignas, para que o filho de alguém da classe mais baixa possa estudar numa boa universidade, fazendo um curso daqueles que é difícil você ver. É muito difícil você ver alguém da baixa renda se tornar médico, mas muito difícil. Por quê? Ele contribui com a renda da família. Para ele estudar medicina, tem que parar de trabalhar. Portanto, aquele dinheiro que ele recebe some. Além disso, tem que custear os estudos dele. Se ele entrar numa universidade pública, tem custo. Ele tem que morar em algum lugar, a não ser que ele, por acaso, more do lado da faculdade. Do contrário, vai ter que morar. E são 6 anos, mais não sei quantos anos de especialização, etc. Quer dizer, uma família de renda baixa pode se dar o luxo de tirar alguém da produção, de fazer dinheiro para estudar medicina? Não, então a gente está condenando certas famílias a não ter um filho médico. É justo isso? Não. Mas isso tudo depende de um país de uma renda mais alta. Hoje a gente tem 14 milhões e 400 mil desempregados, 2 milhões a mais do que há um ano. Então o problema aumentou. A gente tem 6 milhões de pessoas desalentadas, gente que já nem procura mais. 1 milhão e 200 a mais do que há um ano. A gente tem 32 milhões de pessoas subutilizadas, quase 6 milhões a mais do que há um ano. Então, se você somar desempregados, desalentados e subutilizados a mais do que há um ano, você tem 9 milhões de pessoas. Eram 43, 52 milhões. De pessoas que estão numa posição que não queriam estar. Ou subutilizadas, ou desalentadas, nem procuram, ou desempregadas, estão procurando, mas não conseguem. O subutilizado é um problema também. Ele tem tempo, consegue produzir, mas não tem trabalho. Então, se a gente imaginar que aumentou 20% do ano passado para cá, 20% do ano passado para cá, a base desse grupo, desemprego, desalento, subutilização, é uma coisa impressionante. E aí, o processo de recontratação é um negócio muito difícil. Eu não vou nem falar de recontratação propriamente CLT, mas de reposicionamento.
O primeiro objetivo de todo mundo que perde a sua atividade profissional, a sua renda numa determinada área, é conseguir voltar para o mesmo setor, porque é onde ele faz diferença, é onde ele aprendeu, é onde ele sabe produzir. Aí, às vezes ele não consegue. Ele diz, bom, então eu vou tentar, se não o mesmo setor, pelo menos a mesma atividade profissional. Eu não vou ser vendedor do setor onde eu trabalhava, mas vou ser vendedor de outro setor. Vou ter que aprender as características desse novo setor. Depois, ou ao mesmo tempo, aquele desafio, vamos tentar a mesma remuneração, porque mais já é difícil, vamos tentar a mesma. Ou vamos tentar perder só um pouquinho. Quando não, vou ter que trabalhar em outro lugar, outra região, ganhando menos, fazendo uma coisa completamente diferente. E aí? Qual a qualificação dessas pessoas, ou de qualquer um? Um camarada que sabe fazer A, e aí ele só tem uma vaga para fazer B, onde o que ele conhece de A não funciona muito. É um negócio muito complicado. E agora ainda, para acrescentar como desafio, a história, né, Débora, do teletrabalho. Uhum. Vamos combinar que o que vai acontecer com o setor de limpeza? Você diz, não, mas como assim o setor de limpeza? Ué, se tem mais gente trabalhando em casa, são essas pessoas que vão cuidar da limpeza do seu local de trabalho. Porque o local de trabalho é a casa delas. E aquelas empresas todas de limpeza que contratavam muita mão de obra. A gente tinha no Brasil há um ano 6 milhões de empregados domésticos. A gente tem esse ano 4 milhões e 900. Perdemos 1 milhão e 100 mil empregados domésticos. Isso o que a pesquisa do IBGE alcança. Pega, por exemplo, o serviço de segurança, zeladoria, né? Cozinheiro. Os restaurantes todos que se mobilizam só na hora do almoço, especificamente para atender as pessoas que trabalham nos escritórios, que saem na hora do almoço, todas juntas, vão almoçar e voltam. O que vai acontecer com isso? Ah, mas outros setores vão empregar. Claro, vai ter mais venda em outros setores. Sim, mas e essa pessoa? Essa pessoa, ela vai se recolocar? Se ela se recolocar, ok. Mas será que é a mesma pessoa que vai se recolocar? Boa parte das famílias vai sair dessa crise muito endividada. E porque está muito endividada, a qualidade do consumo não vai ser a mesma que era antes, pelo menos no primeiro momento. Como é que a gente vai conseguir fazer para gerar renda, gerar emprego, gerar atividade? E aí é aquela história. Quando você entra em crise, é na hora que o emprego desaparece. Porque a primeira coisa que o empresário faz, e a gente fala empresário, a gente fica imaginando, são aquelas empresas com 3 mil, 4 mil, 50 mil, 60 mil pessoas, né? Não, é o dono do restaurante que tem 20 funcionários, ele está sem receita, ele tem que mandar embora 7 no primeiro mês, depois ele manda 8 no segundo mês, depois ele fecha. Quer dizer, a diferença entre mandar embora as pessoas e fechar, não dá nem tempo, nem para que alguém diga, puxa vida, houve uma certa perversidade, não teve sensibilidade. Não teve sensibilidade, não tem caixa mesmo, tem dinheiro, ele quebrou. A quantidade de empresas nessas condições é monumental. A maior parte das empresas no Brasil, a diferença entre ser empresário e ser empregado é só uma questão formal, porque ganha muito pouco. Mas para voltar à atividade, para a gente ter um país pujante de novo, um monte de coisa tem que acontecer. Para perder essa pujança, 2 palitos. Mas para a gente voltar é muito complicado. Então começa. Você fala assim, como é que eu vou conseguir meu emprego? Como é que eu vou conseguir que o filho do mais pobre consiga fazer medicina? Para isso, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e ele pode estar liberado. E aí vai ter orçamento a mais para a universidade poder bancar. Poxa vida, sabe por quê? Passa pelo ajuste das contas públicas, por exemplo. Você diz, não é possível. Passa pelo crescimento da economia, claro. Passa por investimento em educação, claro. Passa por infraestrutura, passa por investimento em novas tecnologias, passa por mexer na carga tributária brasileira, passa pela taxa de confiança dos empresários, passa pela dinamização do mercado de capitais, passa pelas reformas. É tanta coisa que não dá para colocar na conta do coronavírus. Então, o coronavírus veio e abateu a economia de todos os países. Todos os países. Só não abateu a economia dos países que já estavam abatidos.
Não porque eles estivessem abatidos, mas por coincidência. Os países mais fechados do mundo, alguns deles entre os mais pobres do mundo, sofreram menos com a Covid-19 do que os países mais abertos do mundo. Abertos, eu me refiro a portos, aeroportos, entrada de estrangeiros. O Brasil é um desses países. É economicamente fechado, mas é um país aberto. As pessoas entram, saem e tal. Esses países sofreram mais. Então atingiu todos os países. Pelo menos aqueles que a gente admira bem, atingiu muito. Na hora de voltar, você tira coronavírus, veja o que está acontecendo com a economia americana. Ela já promete voltar bombando. O Barão já fez reportagem sobre isso no Jornal da Band, já falou disso aqui na Band News FM. E por quê? Porque é um país onde as condições estão dadas. Tem uma palavrinha mágica que é terrível, e a gente vai voltar a falar disso, porque tem que falar sempre, que é a tal da produtividade. Um brasileiro produz muito pouco. Não porque ele seja malvado, mas porque a capacidade, a tecnologia, o ferramental, a educação, a formação dele não permite que ele seja tão produtivo. Então, se você pega um empregado americano numa indústria qualquer e pega um empregado brasileiro, o empregado brasileiro demora muito mais para fazer as coisas do que o empregado americano. O tempo é maior, não porque ele seja lento, mas porque o processo de produção no Brasil é mais lento. Como ele demora menos, ele produz menos, ao final de um dia de trabalho ele produziu menos, ao final de um ano de trabalho ele produziu menos, obviamente ele também ganha menos. Ele ganha menos. O mercado compra menos, vende-se menos. Então quando a economia americana volta, ela volta nessa produtividade alta e volta bombando. E a gente tem que olhar para isso e falar, bom, o que a gente tem que fazer? Eu falei algumas coisas aqui que eu acho que a gente tem que voltar a esse assunto porque é um assunto importante. Ele não é um assunto que produz eletricidade, não é um assunto da lacração, né? Não é aquele tema assim, eu odeio o Bolsonaro, eu amo Bolsonaro, eu odeio o Lula, eu amo Lula. É um assunto que, no entanto, que é o que interessa para nós, sabe? Quem é que quer saber quem é o presidente da República num país que está bombando? Quem é que quer saber quem é o governador de estado num país que está bombando? O país que está bombando, os políticos têm o tamanho que eles devem ter. No país que não está bombando, a gente sai atrás dos responsáveis. E aí aparecem os presidentes, aparecem os governadores, aparecem os senadores, aparecem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque a gente vai atrás dos responsáveis, e os responsáveis existem. Então é um tema muito importante. O nosso desafio pós-Covid, ou desde já, é enumerar, listar e correr atrás daquilo que está nos prejudicando. E hoje o que está nos prejudicando é a falta de renda dos que têm renda e a ausência de renda, a absoluta ausência de renda, dos que perderam tudo e que vivem hoje de assistência social. Não é à toa que a campanha que a Band está fazendo de combate à fome é um sucesso, é lamentável, por um lado, né? É maravilhoso por outro, mas é lamentável que a campanha não seja Band pela pós-graduação, né? Band pelo primeiro mundo. A gente está combatendo o que aconteceu de forma lamentável, que é a volta do Brasil ao mapa da fome. Então, quando a Band faz uma campanha dessa, essencial, maravilhosa, ampla, ambiciosa, muito bem sucedida, a gente festeja por um lado, mas o coraçãozinho aperta também. Puxa vida, que triste, que volta no tempo, né? Bacana que existe a iniciativa, mas que coisa triste, lamentável ver que essa é a nossa agenda de hoje. Então, a gente só vai sair disso. A gente só não vai ter uma nova campanha de Band contra a fome, mas Band pela viagem espacial, Band, sabe? A hora que a gente realmente conseguir colocar na cabeça dos nossos governantes, em primeiro lugar, que o Brasil é dos brasileiros. Que o Brasil não é deles, que o Brasil não é um espaço para experiência social. Sabe, o Brasil não é um espaço para ficar fazendo gritinho de guerra para cá, gritinho de guerra para lá. O Brasil é um espaço para devolver para o brasileiro aquilo que o brasileiro precisa, oportunidade para trabalhar, repetir em outros setores econômicos aquilo que o agronegócio consegue fazer com excelência. Isso não pode ser apropriado por nenhum governante. E eles se apropriam disso. Agora, eu quero ver isso voltar para nós. Felizardos os que têm empregos, os que, sabe, eu me sinto um felizardo. Eu tenho um emprego, eu tenho uma atividade profissional. Mas e na minha volta, como é que estão as coisas?
Como isso vai mudar? Como é que esse cenário vai mudar? Só a solidariedade ampara nesse momento de dor, mas ela não faz um país crescer a taxas de 6% ao ano no PIB. Não tem como. O Brasil vai crescer metade da média mundial. Então a gente tem que enfiar isso na cabeça. Esse é o problema brasileiro hoje. Esse é o problema brasileiro. Vencida a Covid, é atrás disso que a gente tem que correr.